Salve galera, aqui é Marcos Madaleno do Eleve e vamos para o nosso leadership de hoje. Como levar a juventude da minha igreja para o evangelismo? Mateus 28, versículos 19 e 20, Jesus disse: "Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-lhes a obedecer tudo aquilo que lhes ensinei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos." Lá em Marcos 16, 20, a palavra de Deus conta que eles foram e Deus confirmava com eles a palavra por meio de sinais que seguiam os que deram crédito a essa palavra. Essa é a grande comissão de Jesus. E a grande comissão não é uma grande sugestão. Vamos lá, talvez a gente faça, esse ano a gente faz, ano que vem a gente não faz, esse faz, aquele não faz. É para toda a igreja. Ir e fazer discípulos de todas as nações. Quando Jesus está chamando seus discípulos, ele fala: venha e veja. Quando ele está no final, ressurreto, enviando seus discípulos, ele fala: vão e façam. Venham e vejam, vão e façam. Eu recebi Jesus, Jesus mudou a minha vida, é injusto eu continuar vivendo sem repartir aquilo que Deus fez na minha vida. Você pode até evangelizar sem amar, mas você não vai amar sem evangelizar. E quando se trata de juventude e evangelismo, a juventude é usada por Deus para renovar o vigor evangelístico da igreja. Não é à toa que quando Jesus chama os seus discípulos, vão chamar adolescentes, jovens. Se você vai estudar os evangelhos, você vai perceber que a idade dos discípulos era essa faixa etária de adolescentes e jovens. E por meio deles, ele vai contagiar o mundo com o evangelho. Não é que os mais velhos não evangelizem, mas os mais novos são usados por Deus para renovar essa potência, esse vigor, essa força que a igreja tem para evangelizar. E é o que eu costumo dizer: se a juventude não for uma das principais forças da igreja, provavelmente ela vai ser um dos principais problemas da igreja. Toda juventude ensimesmada é uma juventude crítica, focada nos seus problemas, que fica olhando o que os outros estão fazendo, colocando nas redes sociais e provocando uma série de discussões inúteis. Agora, uma juventude contagiada com o evangelho é uma juventude que compartilha essa fé, que leva Jesus para outras pessoas e que está sempre focada no reino. E assim ela se torna uma das maiores forças da igreja. Foi assim na história do Eleve. Deus mudou a agenda da nossa juventude de uma juventude ensimesmada para a juventude que contagia a igreja no evangelismo em várias ações que vão renovando a cultura da igreja para evangelizar. Eu quero falar aqui 6 pontos que vão te ajudar a levar a sua juventude para evangelizar. Primeira coisa, não trabalhe apenas uma ação de evangelismo, trabalhe uma cultura de evangelismo. Me lembro quando a gente criou Reação, a gente saiu na primeira noite para evangelizar. A gente estava tão desconectado com a cidade que a gente não sabia nem onde o povo estava. Esse era um sinal de que nós estávamos distantes da realidade da cidade. Então nós fomos no outro dia, começamos a aprender e assim nós fomos nos aproximando mais, fomos criando eventos pensando qual era a cabeça do não crente quando ele vinha para a igreja. É interessante que o crente vem para a igreja querendo o culto forte. Agora, o não crente, ele vem com coisas assim: será que tem lugar para estacionar o carro? Será que vão me apresentar? Que horas que o culto acaba? Será que eu vou entender o que eles estão falando? É esse tipo de questão que o não crente vem. E entender como ele chega é amá-lo, é desenvolver uma cultura que receba, não é desenvolver uma cultura para ele, mas de forma que ele seja bem-vindo para ser transformado pelo evangelho que me transformou. Quando a equipe, o culto, a pregação, quando os eventos vão trabalhando esses conceitos, eu estou desenvolvendo uma cultura. Não estou apenas fazendo um evento, estou dizendo o não crente é importante. Por que os perdidos são importantes? Vai lá para Lucas 15, você vai ver várias parábolas em cima do perdido, o filho perdido, a dracma perdida, a ovelha perdida, e aí você vai percebendo que o perdido tem um grande valor. O pastor deixa as 99 para encontrar a que estava perdida. Aquela mulher que perdeu a sua dracma revira tudo e busca em todo o tempo até encontrar a dracma perdida. Assim também o pai fica aguardando o filho que volta para casa. Então, por que o perdido tem que ter valor para nós, na nossa cultura?
porque Jesus dá todo o valor ao perdido. Ele é muito importante. O meu pastor sempre fala que a igreja é a única organização que não vive apenas para os seus associados. O nosso mundo não é o nosso ambiente onde o culto acontece, mas o mundo é o nosso campus. O mundo é o nosso ambiente de relevância. Se eu não saio de um culto para não ser um missionário durante a semana, eu não estou vivendo a fé cristã na sua totalidade. Então, desenvolver essa cultura que vai pregando, que vai desenvolvendo cada vez mais esses pontos onde nós nos organizamos para receber, nos preparamos para receber, que nós vamos até os não crentes, entendemos aonde eles estão, então isso vai produzir uma igreja fechada nos seus programas, isso vai produzir uma igreja que está fechada nas quatro paredes, e aí cada vez mais a juventude vai ter um problema para evangelizar. Quando nós criamos o Reação, fazendo evangelismo nos carnavais, quando nós criamos o Eleve Resgate, evangelizando na porta das baladas, nós constantemente estávamos fora com os jovens evangelizando. A célula poderia se programar, constantemente a gente estava na rua. Então, se aquela pessoa fala de Jesus para o seu amigo num carnaval ou na frente de uma balada, ele vai aprendendo cada vez mais a falar de Jesus em qualquer ambiente. Crie uma cultura de evangelismo. Se as pessoas não estão indo, tem algum problema nos programas que eu estou criando, tem algum problema no ambiente que eu estou vivendo o evangelho. Segunda forma de você levar a galera para evangelizar, renove a forma de comunicar as ações de evangelismo. Se você falar assim, gente, sábado à noite tem evangelismo, talvez você não tenha tanta gente lá para participar. Agora, eu me lembro uma vez que nós estávamos numa noite e eu preguei uma mensagem chamada Logística da Esperança. Aonde a esperança está? Aonde ela tem que chegar? Num final de semana anterior, tinha morrido mais de 200 jovens numa balada em Santa Maria. E eu estava dizendo para a nossa juventude, se isso tivesse acontecido na nossa cidade, será que a gente tinha feito tudo aquilo que a gente podia ter feito para que aqueles jovens conhecessem Jesus? É muito mais fácil julgar os de fora do que ter uma ação para alcançá-los. Você tem que renovar a forma de comunicar. Naquela noite eu estava comunicando que se a gente não fosse, muita gente ia morrer sem Jesus. Que na verdade, Jesus é tão bom, ele é tão incrível, ele faz algo tão extraordinário na minha vida que é incompatível ter uma balada cheia e não ter um culto cheio de jovens. Então tem algo errado e eu posso fazer a diferença. Eu posso ir lá até essas pessoas e repartir esse Jesus. E aí então, quando a gente lançou o Eleve Resgate, a gente estava falando que a gente está aqui para resgatar pessoas. Renove a forma de comunicar, dê novos nomes e assim você vai criar formas de levar a galera para as ruas. Terceiro, tire as muletas do evangelismo. Ou seja, tire as muletas do evangelismo. Às vezes eu vejo que os artifícios do evangelismo geram uma dependência de alguma coisa para contar o plano de salvação. Não tenho nada contra o cubo que vai me fazer girar ali e contar uma história, a pulseira colorida, ou talvez eu estar com uma bateria na rua, a gente apresenta, ter as artes, mas é muito importante a gente ir para simplesmente se conectar com as pessoas. Se eu tenho algo preparado, eu vou, mas eu tenho que ir constantemente. Se eu não tenho, eu vou também. Evangelismo não é um evento. Evangelismo é um propósito, é um princípio da palavra, é em todo tempo, é em todo lugar. Então eu não posso transformar o evangelismo em algo que tem que ter um evento para acontecer. Descomplique o evangelismo. Incentive o evangelismo pessoal, incentive o evangelismo vida na vida. Quando a gente começou a ir na porta das baladas, a gente falava assim, não aborde 50 pessoas, aborde uma por 50 minutos. Converse com a primeira pessoa que estiver aberta por 50 minutos. E aí você vai desenvolver um relacionamento, vai entender o que ela está passando. Se ela não estiver aberta para conversar, procure até alguém estar aberto para conversar. Colha pedidos de oração na fila da balada, na sua sala de aula, e você vai perceber que tem muita gente aberta. Não é porque alguém bateu a porta na sua cara que não tem uma próxima porta aberta. A gente sempre percebe isso, é o que está em Lucas 10. A Bíblia fala que se as pessoas não quiserem, sacode a poeira dos seus pés e vai para a próxima. E ali você vai encontrar uma pessoa aberta. Quarto, comece do começo. Às vezes a gente quer sair para a rua, fazer um evangelismo e na primeira noite ser um Todd White. Eu quero ser o vingador, a língua da justiça, e aí eu vou, perna vai crescer, o outro vai ser curado, mas eu tenho que começar do começo. Eu me lembro, por exemplo, da primeira vez que eu saí
no Eleve Resgate com a galera. Cara, eu tava ali na frente da balada, todo mundo olhando para mim, eu sou pastor da juventude, e eles estavam com expectativa, mas eu sou tímido, eu tenho dificuldade de começar uma conversa com um desconhecido, e a primeira pessoa que eu abordei falou para eu evangelizar o capeta e começou a gritar na frente da balada. E ali foi a primeira noite, e a gente foi para a próxima pessoa, e essa foi a primeira noite, a gente teve alguns testemunhos, mas eu não posso querer começar aonde outros estão terminando. Tem testemunho que não nos inspira, nos humilha, a gente fica sem saber como começar. Não desista de uma estratégia sem que você insista nela. E assim, voltando a cada semana, a gente terminou o mês, às vezes, com mais de 30 pessoas que tinham se convertido dessa estratégia. Então, comece do começo e invista até que essa estratégia dê o seu fruto. Não desista no começo. Quinto, encontre os evangelistas. Os evangelistas não são aqueles que a gente terceiriza o evangelismo para eles, mas são aqueles que ensinam outros a evangelizar. Lá em Efésios 4 fala que os mestres, os apóstolos, os profetas, os pastores, cada um deles foram dados de presente para a igreja, para que cada um crescesse em maturidade. Então, eles ensinam outros a evangelizar. Quando a gente vai evangelizar na rua, em grupo, a gente sempre fala para ir de 2 em 2 ou de 3 em 3, sempre com um grupo misto. E aí, isso vai fazer com que, às vezes, alguém mais desinibido, alguém mais extrovertido, alguém que não está nem aí porque a galera vai falar, comece uma conversa e o tímido, ele pega carona naquela conversa. Às vezes, quem começa uma conversa não sabe desenvolver do jeito que deveria. E o outro sabe desenvolver melhor do que o outro que começou. E assim um ensina o outro. E esse que é tímido para começar uma conversa vai se acostumando com a ideia de falar com um desconhecido e assim por diante. Encontre os evangelistas. Tem pessoas que Deus deu de presente para a sua igreja que faz isso com uma maior naturalidade, de uma forma incrível, você fica assustado. Então encontre essas pessoas, equipe essas pessoas e ajude elas a equipar outros. E sexto, entenda que Deus conecta histórias. Deus não vai apenas usar uma estratégia mirabolante para chamar a atenção na frente de uma balada. Deus não vai usar apenas uma estratégia artística extravagante para parar todo mundo, para todo mundo prestar atenção numa universidade, numa rua. Pense em Pedro. Pedro era alguém curado da religiosidade e em Jerusalém falando para outros religiosos. E falando que Jesus era a salvação. E ali, quase 3.000 pessoas foram salvas na primeira pregação. Isso é o que Deus faz, Ele constrói uma verdade na sua vida para depois construir essa verdade na vida de outra pessoa. Isso é tão legal que ninguém tem desculpa para não evangelizar, porque Deus vai usar o seu jeito aonde você estiver e vai usar a sua verdade para construir a verdade na vida de outra pessoa. Eu, por exemplo, era um filho de pastor desviado na minha adolescência. Quando eu voltei para Jesus, Deus pega o meu coração e quando eu saio para evangelizar, depois da minha transformação, depois de ser cheio do Espírito Santo, eu vou encontrar na frente da balada quem? Filho de pastor desviado. É tão interessante que eu pergunto o nome e o cara fala Zaqueu. É lógico que é filho de pastor. Outro dia eu perguntei, o nome do cara era Abacuque. E aí ele era um filho de pastor na frente de uma balada desviado. Eu sei o que ele sente, eu sei o que ele quer provar pra galera. Rapidamente a conversa acontece. Eu não preciso ser o cara mais extrovertido do mundo para me conectar ao coração daquela pessoa, porque Deus conectou a minha verdade na verdade daquela pessoa. Então seja você mesmo. Mostre isso para a juventude da sua igreja. Traz a galera para dar esses testemunhos desses pontos acontecendo. Isso vai encorajar outros, porque testemunho significa faz de novo. E assim, todo mundo vai se ver evangelizando, falando de Jesus para os seus amigos, seja no evangelismo pessoal, seja no evangelismo de impacto, e Deus vai trazer uma grande colheita no meio onde você está. Eu creio que nós, a Igreja de Jesus hoje, pode viver a maior colheita da história. Está viva a maior geração que já viveu sobre a face da Terra, 7 bilhões de pessoas, e nós podemos fazer parte dessa grande colheita final. Então, vamos para cima, vamos mudar o mundo. Chega de mimimi, chega de ficarmos inventando desculpas, chega de colocarmos na conta da nossa personalidade, porque Deus não quer usar só a personalidade, Deus quer usar a sua identidade, Deus quer usar quem você é. Deus não pode abençoar quem você quer ser, Deus só pode abençoar quem você é. Com os seus 5 pães, com os seus 2 peixinhos, uma multidão será alimentada. Vamos mudar o mundo. Que Deus te abençoe.
Se você chegou até aqui nesse vídeo, escreva aí, eu falo de Jesus sem parar. Tem um comentário, uma pergunta, uma sugestão para a gente gravar, um testemunho? Coloca aí no comentário, deixa o seu like. Se você não se inscreveu no nosso canal, você pode ser mais que um inscrito, você pode ser parte de um movimento de transformação da sociedade por meio de pessoas que entenderam o seu potencial, o seu chamado nessa nova geração. Vamos para cima, que Deus te abençoe.